Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma barra de ação customizada aqui no Android Studio. Então fica comigo até o final do vídeo. Bom pessoal, começando mais um vídeo, a gente vai aprender a criar uma barra de ação personalizada aqui no Android Studio. Então você vai acessar o seu Android Studio e a gente vai criar um novo projeto para poder fazer essa demonstração. Então você vai clicar em New Project e a gente vai criar uma nova atividade vazia. Então vou escolher aqui Empty Activity, vou clicar em Next e o nome dessa aplicação eu vou chamar de Toolbar Custom. A gente vai criar uma toolbar customizada. Aqui eu vou manter com.stackmobile.toolbarCustom. Eu vou salvar o meu projeto na pasta Android Studio Projects, linguagem Kotlin e a API mínima vai ser a API 21 Android 5.0 Lollipop. Vou clicar em Finish e aguardar o projeto ser criado. O meu projeto acabou de ser criado. A gente tem aqui a nossa mainActivity.xml e a nossa mainActivity.kt. Eu vou executar a aplicação, o meu emulador está aberto aqui, Pixel 4 API 33, e automaticamente essa daqui é a tela padrão do nosso projeto. Então aqui a gente tem uma barra de ação padrão, que é a barra de ação que já vem por default no nosso projeto. A gente não quer essa barra de ação default, ela é muito limitada, eu não consigo colocar muitas ações nessa barra de ação, eu não consigo personalizar ela muito bem, então essa barra de ação a gente vai remover, e a toolbar a gente não vai utilizar uma toolbar normal, porque a toolbar é um pouco melhor do que essa barra de ação, eu consigo personalizar muito mais, porém eu também tenho limitações, eu não consigo fazer qualquer coisa com essa barra de ação. Então a barra de ação que eu vou te mostrar nesse vídeo, ela é customizada, totalmente customizada. Então eu consigo personalizar da maneira que eu quiser, tá bom? É isso que eu vou mostrar para você agora. Então vamos remover essa barra de ação default. Para a gente remover, a gente vai acessar res values themes.xml. E aqui na parte de cima do tema do nosso projeto, a gente vai tirar esse Dark Action Bar e vai colocar aqui, ó, No Action Bar, ou seja, a gente vai remover a barra de ação. Vou executar e não vai ter mais essa barra de ação aqui que vem por padrão. Tá aí, pessoal, acabou de sumir a barra de ação superior. Agora a gente vai criar a nossa personalizada. Eu vou criar aqui na main activity mesmo, vou minimizar isso daqui. Vou acessar o split, os códigos XML, nós vamos manter o constraint layout como nosso layout principal e aqui a gente vai começar a construir a nossa barra de ação personalizada. Então aqui a gente vai abrir esse componente aqui, ó, que é o app bar layout com.google.android material app bar layout. Vamos pressionar o enter. Vamos fazer o fechamento aqui desse componente. Acabei de fazer o fechamento do componente. Eu vou pegar toda a largura da minha tela, match parent, e a altura eu vou definir como wrap content. Vai ser baseado no tamanho dos componentes que estiverem dentro desse app bar layout. Dentro desse container aqui, ó, dentro desse app bar layout, a gente vai colocar a nossa toolbar. E a gente vai colocar todos os componentes que vão estar dentro dessa toolbar. Então eu preciso ter um app bar layout. Esse app bar layout, como ele está dentro de um constraint layout, a gente precisa definir as constraints para esse app bar layout, para poder alinhar essa app bar no nosso constraint layout. Porque a gente precisa alinhar essa app bar no nosso layout, no nosso constraint layout. Então precisamos passar as constraints. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a primeira constraint aqui, constraint top, eu vou alinhar no topo do meu layout principal, parent, então eu estou alinhando no topo. Eu vou alinhar na esquerda, então constraint start to start off, vou alinhar no começo do meu conteúdo pai. Então eu alinhei no começo, no topo, e agora eu vou ter que alinhar no final. Então eu vou definir aqui, ó, constraint end to end off, eu vou alinhar no final do meu conteúdo pai, que nesse caso é o meu constraint layout. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir outro constraint layout dentro desse app bar layout. Esse app bar layout está alinhado no nosso layout principal, mas a gente precisa colocar outro constraint aqui dentro, porque vai ter outros componentes que vão precisar ser alinhados. Então eu vou definir aqui
mais um layout, mais um constraint layout. Esse primeiro aqui, ó, constraint layout. Vou fazer o fechamento. Então, a gente vai ter o fechamento aqui, ó, do app bar layout e do constraint layout. Esse constraint layout vai pegar toda a largura da tela, match parent, e na altura vai ser wrap content. Feito isso, aqui dentro do constraint layout, a gente vai definir a nossa toolbar, ou seja, a nossa barra de ação que a gente vai criar de forma separada. Então, eu vou definir aqui, ó, o componente toolbar, e você vai colocar exatamente esse daqui, ó, toolbar. A gente vai pegar toda a largura da tela, match parent, e na altura wrap content também. E aqui eu posso fazer o fechamento. A nossa toolbar já está aqui, ó. A gente vai definir as constraints dessa toolbar. Então, nesse caso, eu vou definir aqui, ó, constraint top to top off. Eu vou alinhar no topo do meu conteúdo Py. Então, ele vai alinhar no topo desse layout aqui. Eu vou alinhar na esquerda e na direita. Então, eu vou definir aqui, ó, constraint start to start off. Eu vou alinhar à esquerda do meu conteúdo Py. E eu vou alinhar no final. Então, constraint end to end off parent. Agora, eu vou definir o título dessa toolbar. É agora que a gente vai começar a personalizar. A estrutura já está montada. Agora eu posso começar a personalizar essa toolbar. Então, eu quero colocar, por exemplo, um título nessa barra de ação. Então, eu vou definir aqui, ó, o atributo dentro da toolbar, o atributo title. Eu vou definir um título para essa toolbar. Eu vou colocar tela principal. Já vai aparecer ali, ó, tela principal. Eu quero que esse texto ele fique na cor branca. Então, eu posso definir aqui um title text color. Eu vou definir uma cor para esse título, que nesse caso eu vou passar o white, que vem lá do nosso arquivo de cores, branco. Eu quero definir, por exemplo, uma cor de fundo para essa toolbar. Para definir a cor de fundo, eu posso definir um Android background e passar uma cor de fundo. Só que nesse caso, eu quero colocar uma cor de fundo estilo degradê. Então, eu posso fazer isso. Eu posso vir aqui no projeto, dentro do arquivo drawable, vou criar um desenhável, onde vai ser o fundo degradê. Então, eu posso vir aqui, ó, botão direito do mouse, New, Drawable Resource, e aqui eu posso criar, por exemplo, BG de background, underline, toolbar, underline, gradiente. E aqui eu posso definir um shape no root element. Posso clicar aqui em OK. Tá aqui, ó, BG toolbar gradiente. E aqui eu vou definir o meu gradiente. Então aqui eu posso definir gradiente. Eu vou colocar a minha cor inicial, então start color. A minha cor inicial vai ser purple 200. Vai ser esse roxo mais claro aqui. Eu vou definir também uma cor centralizada, então center color. A cor centralizada vai ser purple 500, um roxo mais escuro, ó, tem um roxo mais escuro aqui no centro. E eu vou colocar uma cor final também, end color. Eu vou colocar purple 700, é um roxo mais escuro ainda. Então eu tenho um roxo escuro, um roxo intermediário aqui no meio e eu tenho um roxo mais claro aqui no começo. Eu vou fazer o fechamento e eu acabei de criar um fundo degradê para minha toolbar. E agora eu vou passar para minha toolbar através do atributo background. Eu vou passar o meu desenhável BG toolbar gradiente. E automaticamente a nossa toolbar ela está com um fundo degradê. Olha que legal. Vamos supor que eu queira colocar dois ícones aqui. Um ícone de like na minha toolbar e um outro ícone de compartilhar. Eu posso colocar quantos ícones, quantas ações eu quiser em uma toolbar, em uma barra de ação personalizada. Então essa é a grande diferença. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui dois ícones. Um ícone de like, para o usuário dar o like ali, e outro ícone de compartilhar. Mas você pode colocar o que você quiser. Então eu vou criar esses dois ícones aqui no Android Studio. Vou vir aqui em Project, dentro de Drawable aqui, ó, botão direito do mouse, New, Vector Asset. Você vai vir em Clip Art, vai dar 2 cliques. Eu vou colocar aqui, ó, Favorite. É esse aqui, ó, Favorite. Eu posso trocar para IC Like, né? Posso colocar Like aqui. E esse ícone ele vai ser branco. Então eu vou vir aqui em Color, vou dar 2 cliques e eu vou trocar a cor desse ícone aqui. Vou colocar branco. Vou clicar em Next. Vou clicar em Finish e ele vai salvar dentro da pasta Drawable. Tá aqui, ó, IC Like. Se eu der 2 cliques, tem um coraçãozinho aqui. Outro ícone que eu vou criar o ícone de compartilhar. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou escrever Share. Share. Já vai aparecer aqui, ó, o ícone de compartilhar. Share.
Vou selecionar ele. Eu vou trocar para IC Share, né, compartilhar. Ele já está branco. Next e Finish. Já está aqui, ó, IC Share. Vou minimizar e dentro do nosso Constraint Layout, tudo isso precisa estar dentro do App Bar Layout. Não pode estar fora, não. Então aqui dentro do Constraint Layout, embaixo da Toolbar, eu vou colocar os meus dois ícones. Então nesse caso, esses ícones são imagens. Então eu vou definir o componente de imagem aqui para renderizar esses ícones. Vou colocar aqui, ó, Image View. A largura e a altura desse ícone vai ser baseado no tamanho do componente que é criado por padrão, que é 24dp. Então eu vou definir Wrap Content e Wrap Content. Opa, aqui é Wrap Content também. Vou fazer o fechamento aqui e aqui eu vou passar o meu ícone através do atributo src. Eu vou passar primeiro o ícone de like. Então eu vou passar aqui, ó, IC Like. Ele já está aqui em cima, está dentro da toolbar. Agora eu vou fazer os alinhamentos com o Constraint Layout. Então eu vou alinhar esse ícone dentro da minha toolbar, certo? Ele já está aparecendo aqui, mas eu vou alinhar ele aqui dentro. Então eu preciso definir um ID para minha toolbar. Então eu vou colocar um ID aqui que eu vou chamar de toolbar. Então esse ícone eu vou alinhar no topo, então Constraint Top to Top Off, eu vou alinhar esse ícone no topo da minha toolbar. Então ele está alinhado no topo da toolbar. Eu vou alinhar esse ícone no começo da minha toolbar. Então Constraint Start to Start, vou alinhar no começo da minha toolbar, então eu estou alinhando no começo e no topo. Eu vou alinhar esse ícone no final da minha toolbar. Então eu vou definir aqui, ó, Constraint End to End Off. Eu vou alinhar esse ícone no final da minha toolbar. E aí, ó, ele já ficou centralizado. Eu alinhei no começo, no final e no topo. Ele já ficou no meio aqui. E eu vou alinhar na parte de baixo da minha toolbar. Então eu vou definir aqui, ó, Constraint Bottom to Bottom Off. Eu vou alinhar na parte de baixo da minha toolbar. Eu vou aumentar aqui para você ver. Ele está alinhado na parte de baixo, na parte de cima, na esquerda e na direita. Pode ver que tem uma linha aqui, ó. Agora, eu vou colocar uma margem inicial aqui, ó. Não quero que esse ícone fique muito perto do texto, então você consegue fazer os alinhamentos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma margem Start de 200 dps. Então, vai ter uma margem aqui, ó, de 200. E o meu ícone ficou lá no final. Agora, eu quero colocar o meu ícone de compartilhar do lado do meu ícone de like. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, aqui no ícone de like, eu preciso passar um ID para ele. Então, eu vou colocar aqui IC Like. E agora eu vou criar mais uma imagem aqui, ó. Image View, Wrap Content, dentro do Constraint Layout aqui, ó. src IC Share. Vou passar o ícone de compartilhar. O ícone de compartilhar vai estar aqui no começo, ó. Eu preciso fazer o alinhamento. Então, eu vou passar as constraints. Eu quero que o ícone de compartilhar, ele comece, então Start, ele comece ao final, Start to End, ele comece ao final do meu ícone de like. Então, eu vou passar a referência do ícone de like. Ele vai começar ao final do ícone de like. Ele já está aqui. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero alinhar esse ícone de compartilhar no topo da minha toolbar. Então, Constraint Top to Top Off, eu vou alinhar no topo da minha toolbar, já alinhei no topo aqui, pode ver que a bolinha ficou azul, e eu quero alinhar na parte de baixo da minha toolbar. Então eu vou definir aqui Constraint Bottom to Bottom Off, ele vai ficar alinhado na parte de baixo da minha toolbar, na parte de baixo, na parte de cima e ao final do botão de like. Ficou bem interessante. Eu também quero que esse ícone aqui fique alinhado ao final da minha toolbar. Então eu vou colocar aqui Constraint End to End Off, ele vai ficar alinhado ao final da minha toolbar. E automaticamente ele já traz um espaçamento. Como esse daqui é o último ícone que eu quero definir, então eu já posso definir dessa forma. Então eu acabei de criar uma toolbar personalizada. Vamos executar para ver como é que tá? Eu tenho uma toolbar personalizada. Ícone de like, ícone de compartilhar e o título. Agora eu vou definir ações para essa toolbar. Como é que eu faço isso? Muito simples. Eu vou recuperar a referência de cada componente. Então eu não preciso recuperar a toolbar. Eu vou definir aqui um ID para o ícone de compartilhar. IC Share. E aqui na Main Activity, posso fechar isso aqui, eu vou recuperar todos esses componentes. Mas aí eu preciso configurar o ViewBind. Então eu vou vir aqui no projeto, vou acessar o build.gradle a nível de app, vou dar 2 cliques, e aqui embaixo de Kotlin Options, eu vou definir a biblioteca do ViewBind.
Vou abrir e fechar chaves, vou passar enable recebe verdadeiro. Vou sincronizar o projeto em Sign-New. Vamos aguardar a sincronização. Sincronizou, posso fechar isso daqui, posso minimizar. Vou vir aqui na Main Activity e vou configurar o ViewBind. Vou criar uma variável privada do tipo lateInitVar. Vou chamar de binding, e aqui eu vou passar o meu layout. Activity main binding, ou seja, activity main, o meu layout aqui, ó, activity main, e binding, o nome da biblioteca. Então a gente acabou de configurar o nosso layout dentro dessa variável bind. E aqui no onCreate, a gente vai fazer a configuração final. Eu vou passar aqui, ó, binding recebe activity main binding.inflate, eu preciso inflar um layout através do layout inflator, e aqui no set content view a gente vai exibir esse layout através do binding, que é o nosso layout, .root. Feito isso, ele vai conseguir visualizar todos os IDs aqui do nosso XML. Então vamos supor que eu queira colocar uma ação no ícone de like e uma ação no ícone de compartilhar. Eu vou recuperar diretamente esse componente através do ID dele. Então eu vou vir aqui, vou definir, por exemplo, binding.icLike. Eu vou colocar um evento de clique nesse ícone de like, então set onClickListener. E aqui eu posso fazer o que eu quiser. Por enquanto eu vou colocar só um tust. Só vou exibir uma mensagem aqui, tust. Vou passar this. E aqui eu vou colocar a mensagem, like. Vou colocar um tempo para essa mensagem. Length short, e aqui eu vou executar. E eu vou colocar uma ação também no botão de compartilhar. Então eu vou recuperar esse componente, binding.icShare, é o nosso ícone de compartilhar. Eu vou colocar um evento de clique nesse ícone, set onClickListener, e aqui eu vou exibir um tust. Mas eu poderia compartilhar qualquer coisa aqui na minha aplicação. Então aqui eu vou colocar share. Vou executar. E eu acabei de definir uma ação em cada componente dentro da minha toolbar. Por quê? Porque é uma toolbar personalizada. Se eu clicar no ícone de like, ó, já vai aparecer a mensagem like. Se eu clicar no ícone de share, já vai aparecer aqui, ó, a mensagem share. E eu posso colocar vários ícones, eu posso colocar várias ações na minha barra de ação. Essa daqui é a melhor maneira de você customizar a barra de ação da maneira que você quer. Você pode colocar menus, você pode colocar ícones com ações diferentes, fundo degradê, você consegue fazer muita coisa. Das outras formas, você vai ter limitações. Então você não vai conseguir fazer qualquer coisa. Você vai ter que trabalhar com as funcionalidades que ela vai te propor. E se eu quiser continuar construindo a minha aplicação, eu posso continuar colocando os meus componentes fora do AppBar Layout, certo? O AppBar Layout vai ser referente à nossa toolbar customizada. Então a gente vai ter um AppBar Layout, um container. Dentro do AppBar Layout, a gente vai ter um Constraint Layout para alinhar os componentes na toolbar. A gente vai ter a toolbar e os outros componentes. Imagem. Eu posso ter um botão, eu posso ter vários componentes dentro dessa toolbar aqui. E aqui eu posso continuar desenvolvendo a minha aplicação, porque esse constraint é o constraint principal. Então aqui eu posso colocar um texto, por exemplo. Aqui vai ser o corpo da minha aplicação, vai ser o body. Então aqui eu posso definir um text view, match parent, wrap content, e aqui eu posso definir, aqui vai ser o body, né? Vai ser o corpo da minha aplicação. E aí eu vou fazer os alinhamentos. Por exemplo, esse componente aqui, ele precisa ficar embaixo do AppBar Layout. Então o AppBar Layout precisa ter uma referência aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, AppBar Layout. Por quê? Porque eu não posso falar que esse componente aqui, esse texto, ele vai ficar embaixo da toolbar. Se eu colocar aqui, ó, constraint top to bottom off, ou seja, eu estou falando para esse componente que ele vai ficar abaixo da minha toolbar. Não tem como, porque a toolbar ela está dentro de um constraint layout e dentro de um AppBar Layout. Então a referência tem que ser o AppBar Layout. Ou seja, o nosso texto vai ficar abaixo do nosso AppBar Layout. Ó, ele já vai ficar abaixo aqui. Ó. Aí eu vou fazer o alinhamento. Esse texto vai ficar alinhado no começo, do meu layout principal, parent. Eu vou alinhar ele no final, parent. E eu vou alinhar na parte de baixo, constraint
bottom to bottom parent. E aí eu posso colocar aqui um gravity center para ele ficar centralizado. Então, se eu executar, a gente vai ter aqui o corpo da nossa aplicação. Bom, nessa aula você aprendeu a criar uma toolbar personalizada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa dessa funcionalidade. Se você quiser aprender muito mais no desenvolvimento de aplicativos, eu vou deixar os meus treinamentos na descrição do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!